Uma coisa que eu queria comentar para vocês que eu acho interessante de acrescentar, eu vi alguns comentando no sentido de que o Mode One ele pode ativar o dispositivo anti-vadia numa mulher, o Anti-Slut Device. Basicamente ela pode acabar achando que você não vai respeitá-la se ela ficar com você no primeiro encontro, por exemplo, ou se ela ficar com você muito rápido, digamos assim. E aí às vezes elas podem acabar segurando um pouco para se entregar e etc. Às vezes demoram para esperar para te conhecer melhor e sair na terceira vez, para que você respeite ela mais e às vezes também para medir o seu interesse, para ver se você tem interesse em outras coisas nela. Já comentei isso num vídeo passado que eu disse que não faz sentido nenhum isso, porque o fator pelo qual o homem normalmente entra num relacionamento com uma mulher é o nível de atração que ele tem por ela. Então, não é porque a mulher ela segura às vezes 3 meses pro cara, daí 3 meses depois ela se entrega pro cara e tal, é uma garantia de que ele vai ter ela como relacionamento. Às vezes o cara ele pode esperar 3 meses, como eu falei, se ele tiver média atração pela mulher e baixa atração, cara, isso que vai determinar, mesmo se ela for material para relacionamento ou não, esse vai ser o principal fator que vai determinar se ele vai continuar com ela e até inclusive se ele vai acabar escolhendo ela para namorar, porque eu já falei que um dos principais fatores pelo qual o homem escolhe uma mulher para relacionamento, ou que ele quer continuar saindo com ela, é porque ele tem altíssima atração. Já disse que a mulher que vai ser tratada como objeto sexual, que é o medo que elas têm, beleza? É a mulher que o cara tiver baixa atração por ela, entendeu? E aí o que acontece é que as mulheres têm esse dispositivo e alguns disseram que o Mode One pode ativar o dispositivo. Definitivamente, cara. Mas tem algumas coisas, rapaziada, que vocês têm que entender. E eu já comentei isso pra vocês sobre o cara que é Red Pill, a diferença. O cara que é Red Pill, pra ele não muda nada a garota que fica com ele de primeira ou que fica com ele de terceira. Não faz diferença nenhuma. O Red Pill, ele não usa isso pra medir a mulher e pra considerá-la se ela é material pra relacionamento ou não, entendeu? O Blue Pill, eu já falei pra vocês, o cara que é Blue Pill, o cara que não conhece essas dinâmicas, o cara que não conhece como funciona a mentalidade feminina ou a natureza feminina, que não é desperto, ele julga as mulheres, entendeu? Ele julga as mulheres. E eles são os responsáveis, inclusive, pelas mulheres, rapaziada, terem essa dualidade, essa duplicidade dentro delas. Não só eles, mas eles também são grandes responsáveis por isso. Quanto mais esses caras têm preconceito com as mulheres, entendeu? Que se entregam no primeiro encontro, ficam com o cara no primeiro encontro, ficam com o cara muito rápido. Quanto mais esses caras tiverem preconceito, entendeu? Mais as mulheres vão ser resistentes. São eles que basicamente, cara, que fazem a manutenção do dispositivo antivadia, para que ele continue funcionando ainda. O dispositivo antivadia, rapaziada, funciona muito por causa do preconceito dos Blue Pill com as mulheres que ficam com homens muito rápido ou muito fácil. O Red Pill a gente sabe que isso não faz diferença nenhuma. Uma mulher que fica comigo de terceira ou que se valoriza mais, etc, para ter relação sexual comigo, cara, não é um dos fatores que eu vou medir ela para considerar se ela é boa para relacionamento ou não. É claro que eu tenho meus critérios, né? Eu acho que eu já passei para vocês, eu posso fazer um vídeo, tá? Indicando pra vocês quais são os critérios, entendeu? Mas definitivamente esse não é um deles, cara. A mulher que fica comigo no primeiro dia ou que fica comigo 3 semanas depois, esse não vai ser um fator pelo qual eu vou escolher ela pra relacionamento. Inclusive, eu já falei que é uma red flag, tá? Se a mulher, por exemplo, segurar o sexo pra você por tempo demais, considerando que ela é experiente, aparentemente, considerando às vezes que ela é uma mulher vivida, que ela já teve outros relacionamentos, entendeu? Pode ser uma red flag, inclusive, cara. Pode ser uma mulher, cara, que às vezes ela foi tão livre, às vezes, no passado, e agora ela tá fazendo essa compensação do outro lado, entendeu? Agora ela tá sendo completamente, ela tá fechando a casinha totalmente, pode ser até uma red flag, cara. Ela pode justamente virar completamente o oposto, pode ser um exercício de compensação. Ela foi tão livre no passado e agora ela tá sendo completamente fechada, entendeu? É o contrário. O cara que é red pill, ele vai ficar ligado, vai falar, pô, peraí, essa mulher aqui, por que ela tá assim? Por que ela tá tão resistente? Será que ela passou por algum tipo de trauma? Será que aconteceu alguma coisa que fez ela mudar completamente agora, entendeu? É isso que vai me deixar com a pulga atrás da orelha, entendeu? Não a mulher ficar... Eu já falei isso em algum outro vídeo também. Não a mulher ficar comigo de primeira ou ficar comigo de quinta, de terceira, de quarta, 3 meses depois. Isso não faz diferença nenhuma. Talvez faça diferença pro Blue Pill, como eu falei pra vocês. Talvez o Blue Pill ele perca respeito se a mulher for muito fácil. E ele que vai justamente incentivar a mulher a ativar o dispositivo. Não só isso, mas também a educação dela. Porque é o que eu falei pra vocês, rapaziada. A mulher ela tem um anjinho desse lado e tem um diabinho desse lado, entendeu? Então às vezes ela olhou pra um cara que ela gostou desse cara, beleza? E ela quer ter relação sexual com o cara imediatamente também. Ela que fala, não, eu pegaria assim, teria relação sexual com ele imediatamente, tá? Só que por outro lado ela tem um anjinho na cabeça dela falando, não, você não foi educada para isso, não é assim que você foi criada, o que a sociedade vai pensar de você, o que sua família pensaria de você, às vezes, sei lá, ela tem filho, às vezes filha, o que sua filha acharia disso, você gostaria que sua filha fizesse a mesma coisa, então ela fica com esse demoninho e esse anjinho falando na cabeça dela, cara.
Entendeu? E é o que eu falei. Por que eu tô explicando sobre isso? Sobre a questão de ativar. Talvez ative. Só que é o que eu falei, velho. Se você é Red Pill e você não tem preconceito, automaticamente ela vai perceber que pra você não faz diferença. Pra você não faz diferença. Você não vai julgar ela se ela ficar com você muito rápido. Se for genuíno em você, que eu considero que o cara que é Red Pill, ele pensa dessa forma. Que é o que eu falei. Não é questão... O sentido que eu explico pra você, rapaziada, é que é óbvio, não faz diferença nenhuma, cara. Porque a gente conhece a natureza feminina. A mulher, ela pode estar muito bem usando uma técnica de manipulação, tentando fazer você valorizá-la. E a gente sabe que a gente é desperto, que isso só funciona com um cara que é Blue Pill. Comigo que sou Red, pra você conquistar um relacionamento, ou pra eu achar você interessante pra namorar, são outras coisas que eu vou prestar atenção. Isso daqui não vai me convencer. Isso aqui pra mim não faz diferença nenhuma. Eu sou indiferente a isso. É claro, eu tenho meus outros critérios, mas esse aqui definitivamente, cara, pra mim não tem validade nenhuma, entendeu? Então a gente nem liga. Não é que eu não tenho preconceito porque eu sou a favor delas serem livres e tal, não é isso. É por causa de uma indiferença. Eu sou indiferente a mulher ficar comigo de primeira ou de terceira referente a notá-la, tá bom? Ou achar ela interessante como material para relacionamento. Eu sou indiferente porque eu sei que não tem nada a ver, cara, porque eu conheço a natureza feminina. Porque eu sei, rapaziada, que a mesma mulher que às vezes fica, eu sempre uso esse exemplo, a mesma mulher que fica com um cara no banheiro do carnaval, entendeu? Ou atrás de um carro, ou dentro do carro dele, um cara que ela conheceu ali no momento, etc. É a mesma mulher que às vezes encontra com outro cara e segura ele 1, 2, 3 meses, entendeu? É a mesma mina que faz isso. Então eu sei, então pra mim não muda nada, entendeu? Não é um critério que eu escolho, que eu uso pra selecionar. Se eu quisesse, se eu tivesse inclinado a procurar uma namorada, uma esposa, por exemplo, eu teria outros. Esse não é um relevante, tá? É isso que eu quero dizer. Só que muitos Blue Pill acabam julgando e definitivamente eles perdem respeito por uma mulher que age dessa forma. Então, como eu disse, se você for indiferente, se você não tiver esse preconceito, como eu não tenho, como Red Pill, vou generalizar, como Red Pill não tem, entendeu? Então talvez ela ative, só que ela vai perceber que isso não faz diferença pra você, então automaticamente a guarda dela vai abaixar. E muitas vezes, por isso que às vezes você sendo mais direto, ela fica com você mais rápido, cara. Porque ela percebe que pra você não faz diferença, que você não vai ter preconceito, você não vai julgar ela se ela ficar com você muito rápido. Que esse não é um fator pelo qual você vai escolher ela como namorada, são outras coisas, entendeu? Se ela sentir em você que você é indiferente a isso, que você não tem esse preconceito, presumindo que os Red Pills pensam assim, são assim, cara, o dispositivo antivadia dela vai desativar sozinho, vai desativar no automático. Vai ativar porque é o que eu falei, a maioria dos homens, os Blue Pill, pensam assim, definitivamente. E inclusive são eles que fazem elas agirem dessa forma. São eles que fazem com que elas continuem agindo dessa forma, entendeu? Ativando o dispositivo. Se os homens não tivessem esse preconceito com as mulheres transarem muito rápido ou transarem de primeira, se eles conhecessem a natureza feminina, automaticamente, rapaziada, as mulheres, elas não teriam esse dispositivo, não utilizariam o dispositivo, porque não ia precisar, entendeu? Elas usam, os Blue Pill são culpados por causa delas terem esse dispositivo. Você entendeu o que eu quis dizer agora? Eles são os culpados por elas terem o dispositivo antivadia, nesse sentido. Não só eles, tá? Como eu falei, a educação também, o que elas aprenderam em casa. Porque existem níveis de homens, rapaziada. Você tem um cara que ele acha que a mulher... Por exemplo, a mulher que faz sexo antes do casamento, ela é vagabunda, vamos dizer assim. Vou usar o termo vagabunda, tá bom? Não, vou usar um termo mais leve. Ele acha que a mulher que faz sexo antes do casamento é fácil. Tem esse nível de cara, que é o mais hardcore, beleza? Você tem outro nível de cara que ele acha que a mulher que faz sexo antes de namorar é muito fácil. Você tem esse outro cara. Esses aqui pra mim ainda são Blue Pill, beleza? E você tem o outro nível de cara que ele considera que, por exemplo, uma mulher que faz sexo casual, entendeu? Tudo bem, desde que não seja muito, desde que não seja assim, abundante, em grande expressão, beleza? Esse cara ele tem preconceito só se ela for muito fácil, se ela ficar com todo mundo. E você tem o outro nível de cara que ele não tem preconceito nenhum, que ele tem zero preconceito. Tá? A mulher pode fazer sexo abundante com quem ela quiser, tem todos esses níveis, beleza? E aí pra ele não faz diferença nenhuma, tá? Eu acho que eu tô no segundo nível, beleza? O Alan Roger Curry, ele tá no primeiro nível. Ele, por exemplo, ele fala, cara, pra mim não muda nada. Eu discordo dele, mas pra ele não muda nada. Pra mim a mulher, pra ele diz ainda, a mulher pode ter relação sexual, só não pode ser um número muito absurdo, tipo 100, 200, aí realmente é um negócio que, meu Deus. Mas ele fala que pra ele não faz diferença, se for 50, 80, pra ele não muda nada. Eu discordo dele nesse sentido, beleza? A opinião dele, tá? Mas existem esses níveis de homens, digamos assim, que eu vou explicar pra vocês. E tem de mulheres também, isso é um conceito dele, tá? E tem mulheres também que ele explica, tem as mulheres que elas, mesmo tendo o diabinho, querendo fazer sexo com você, muitas vezes
antes de se casar, elas só fazem após o casamento, que é o nível mais alto, que é o nível mais hardcore. Você tem outro nível, que são as mulheres que só namorando, beleza? Você tem as mulheres que elas vão segurar um pouco, tal, que talvez seja mais convencional, digamos assim, beleza? Que ela vai ficar com você, às vezes, assim, não é um critério que ela tem. Às vezes ela fica com o cara, dependendo do cara, às vezes ela tem na cabeça dela, tá? Que ela prefere namorar com o cara, mas ela quebra a regra para alguns. A famosa quebrar a regra pro alfa, o cara que consegue seduzi-la, vamos usar esse termo. Tá? Ela tem preferência por ter relação sexual após relacionamento, mas ela quebra regra por alguns homens, beleza? Você tem o outro nível, que é o último nível, beleza? Que são as mulheres que são um espírito livre, digamos assim. Que aí pra ela, foda-se, elas transam com quem elas quiserem de primeira, dane-se, não importa. Então vocês têm esses níveis de mulheres e de homens, beleza? É isso que eu quis explicar. Então, como eu disse, o cara falou sobre dispositivo antivadia, que vai ativar... Cara, é o que eu falei, se você for red pill e etc, não vai fazer diferença pra você. Se você indicar pra ela que você quer ter relação sexual com ela o mais rápido possível, porque definitivamente, cara, até pros caras que querem namorar, entendeu? Você, não, na minha opinião, não vai ser um fator que você vai considerar pra determinar se ela é material pra relacionamento ou não, se ela ficou com você de primeira ou de terceira. Porque a gente sabe que ela pode estar jogando e te manipulando, porque elas sabem que os homens pensam assim, só que os blue pill pensam assim. Com a gente, não tem efeito essa técnica, digamos assim. Segurar a peteca pra nós, eu já comentei isso em vários vídeos, não tem efeito contra nós, entendeu? Porque nós somos despertos. A gente vai medir, a gente vai tentar achar outras red flags, cara, se a gente quiser namorar com a mina. A família dela, como ela trata outras pessoas, entendeu? Com quem ela tem amizade, como ela se comporta em mídia social, por exemplo, se ela já atraiu, essas coisas, entendeu? São outros fatores. Ela ficar comigo de primeira ou de terceira, cara, definitivamente não vai ser algo que um red pill, na minha opinião, consideraria pra determinar se aquela garota é boa pra namorar ou não, cara, beleza? Mas esse é o vídeo, rapaziada. Um abraço, falou. Vou subir sem editar, sem nada, porque é só um acréscimo a um comentário.